Então, nossa aula de hoje é sobre estatística. A primeira parte a gente vai falar basicamente sobre as medidas de tendência central. Olha só, primeiro vamos discutir um pouquinho o que vem ser a estatística. É a ciência, exata que estuda a coleta, a organização, a apresentação e análise dos dados de uma pesquisa. Então, olha só, a gente realiza uma pesquisa, certo? Você vai coletar os dados, você vai organizar, você vai apresentar esses dados e vai analisar, e em cima deles você vai tomar algumas decisões, ok? Alguns conceitos importantes. O conceito de população. Então, a população é quando a gente faz uma pesquisa, uma coleta de dados com todos os indivíduos envolvidos. Nem sempre é viável, nem sempre é possível. Vou fazer uma pesquisa e às vezes não é possível, não é viável que eu faça essa pesquisa com todas as pessoas de uma cidade, por exemplo, certo? Às vezes o custo é muito alto, às vezes isso não tem que ser feito em um tempo X, não vai ser possível, certo? Mas a população seria todos os elementos, todos os indivíduos lá, o qual eu realizaria uma pesquisa. Quando não for possível fazer com a população, quando não for conveniente, a gente vai utilizar a amostra. Então, a amostra, ela é uma parcela representativa da população, certo? Então, eu posso fazer uma pesquisa com uma amostra daquela população. Aí, como que eu faço para escolher, esses indivíduos que vão pertencer à amostra? De preferência de forma aleatória, certo? Porque a ideia é que a amostra represente a sua população. Se você for fazer algum tipo de amostragem, escolher alguns indivíduos levando em consideração algum critério, você está alterando o resultado da sua pesquisa. A ideia é que a amostra seja de forma aleatória a escolha, sem conhecimento, certo? Para que você não tenha aí alterando o resultado da sua pesquisa, ok? E também a quantidade de elementos da amostra é importante para você ter realmente uma representatividade da população. Não adianta você querer fazer uma pesquisa numa cidade inteira e escolher 10 pessoas para representar essa cidade. Tem que ser um número alto, diante da quantidade da população da cidade, que realmente represente toda a população. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai dizer que a gente está analisando uma variável. Aquilo que você vai pesquisar, a gente vai chamar de variável, certo? Então, uma pergunta, alguma coisa, a gente vai chamar de variável. Você está analisando uma variável. Essa variável, gente, ela pode ser qualitativa, que a gente atribui a uma qualidade, e quantitativa, que é representada por um valor numérico. A gente consegue contabilizar, são valores numéricos. Quantitativa. A qualitativa, ela vai se dividir em nominais e ordinais, ou nominal e ordinal. E a quantitativa vai se dividir em discretas e tem as variáveis contínuas também. Então, olha só. Variável qualitativa nominal. Nominal é aquela que é uma qualidade e a gente não consegue ordenar, certo? E nem enumerar. Por exemplo, uma pesquisa lá, qual a sua raça, qual o seu sexo, feminino, masculino. Isso é alguns, sexo, raça, são exemplos de variável qualitativa nominal. Agora, um exemplo de variável qualitativa ordinal. É aquela que tem uma ordem. Por exemplo, nível de escolaridade, primeiro, segundo, terceiro grau. Você atribui uma ordem para o que você está analisando ali, uma resposta. Eu estudei até o primeiro grau, até o segundo grau, até o terceiro grau. Então, isso seria uma variável qualitativa ordinal. E variável quantitativa é aquela que a gente tem valores numéricos. As discretas são números inteiros. Por exemplo, uma pesquisa, qual a quantidade de filhos, qual a quantidade de irmãos, quantas televisões você tem em casa, quantos computadores, tudo isso é uma variável quantitativa discreta.
E variável quantitativa contínua é aquela que o número está no intervalo de valores, né? Ele é um valor numa escala contínua, na reta numérica, então pode aparecer números fracionários, decimais. Por exemplo, a altura, certo? A altura, 1,65, 1,66, renda familiar, R$1.000,32. Entendendo um pouquinho esses conceitos, então, população, todos os indivíduos, a amostra é uma parcela representativa da população, variável é aquilo que eu estou pesquisando, ela pode ser qualitativa, pode ser quantitativa, a qualitativa pode ser nominal ou ordinal, e a quantitativa discreta ou contínua. Diante de tudo isso, então pense o seguinte, a gente fez uma pesquisa, coletou os dados, organizou esses dados em tabelas e gráficos, apresentou. Agora eu tenho uma necessidade de sintetizar essas informações, certo? Eu quero alguns valores que representem o conjunto de dados. Eu não vou utilizar todos os dados para eu tirar uma conclusão daquela minha pesquisa. Eu vou utilizar valores que representem aqueles conjuntos de dados. Esses valores são as medidas de tendência central, certo? Então agora a gente vai falar sobre as medidas de tendência central. As principais são média aritmética, média aritmética ponderada, que é um tipo de média aritmética, mediana e moda. Mas existe a média geométrica, tá? Mas aqui a gente tá falando das três principais. Então vamos iniciar ali com a média aritmética, que é uma das mais utilizadas no nosso dia a dia, né? Média aritmética. A gente vai representar ela por um x barra. A média aritmética, gente, consiste em a gente somar todos os valores, os resultados, e dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Olha que a gente está fazendo essas medidas de tendência central em cima das variáveis quantitativas, ok? Com os números. Então, a gente vai somar todos os dados, então, somatório de todos os dados, cada dado eu vou chamar de xi, eles vão variar do primeiro dado até o dado n, digamos que eu pesquisei n pessoas lá numa entrevista, alguma coisa assim, fiz uma pesquisa com n pessoas, então eu vou ter n respostas, n dados para uma variável. Então, cada xi é uma resposta, é um dado. Então, desde o x1 até o xn, e vou dividir por n, que é o total de pessoas da minha pesquisa. Essa é a média aritmética. A gente já vai fazer um exemplo numérico, tá? Para todas, para ficar bem claro. Essa é a média aritmética. Temos a média aritmética ponderada. Que a gente pode utilizar em duas situações, olha só. Quando é uma situação que lhe dá peso para os valores, muitas vezes em concurso isso acontece. Tem uma prova de legislação, uma prova de raciocínio lógico, uma prova de informática, uma tem peso 1, a outra tem peso 2, a outra tem peso 3. Então, quando tem peso, a gente vai usar a média aritmética ponderada, ou quando esses dados estiverem apresentados em tabelas de frequência, certo? Então, como que a gente vai fazer o cálculo da média aritmética ponderada? A gente vai somar todos os valores, só que cada valor vai ser multiplicado pela sua frequência absoluta, ou pelo seu peso, se for o caso do exemplo que eu dei ali do concurso. E vai dividir, para a gente ter o total de valores nessa situação, a gente tem que fazer a somatória das frequências absolutas, ou somatória dos pesos. Então, vai dividir pelo somatório das frequências absolutas. Certo? Então, aqui média aritmética, aqui média aritmética ponderada. Agora, vamos ver a moda e a mediana. Então, moda. Não apaguei tudo aqui, pra gente ainda ter as 4 medidas de tendência central. Moda, gente. O que vem a ser a moda? Quando que a gente percebe que uma coisa tá na moda? Quando ela aparece muito, é muito frequente da gente ver, não é isso mesmo? Então, a moda, né, a moda de um conjunto de dados vai ser o valor mais frequente, o valor que mais aparece. Valor mais frequente.
aquele que mais aparece. Pode acontecer do conjunto de dados não ter moda, aí a gente vai dizer que é amodal, quando nenhum valor se destaca, não aparece mais que os outros. Pode acontecer de ter mais de uma moda, por exemplo, se tiver duas modas, a gente vai chamar de bimodal. Certo? E temos a mediana. A mediana é o valor central, o valor do meio dos dados, certo? É aquele valor que divide os dados em dois subconjuntos de mesma quantidade de elementos. Só que o interessante é o seguinte, que antes da gente determinar a mediana, sempre, nós temos que fazer o rol dos dados. O rol é organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz. Certo? Então, não esqueçam disso. Porque só faz sentido eu pegar o termo do meio, o valor central, certo? Se aquele valor significar alguma coisa. Quando a gente organiza em ordem crescente ou decrescente, aquele valor do meio significa o quê? Que metade dos dados são menores que eles, ou iguais, e a outra metade dos dados é maior ou igual a ele. Isso que significa. Então, aquele termo, aquele valor central tem um sentido. Ele divide o conjunto de dados em dois subconjuntos de mesma quantidade, onde um conjunto os valores são iguais ou menores que o valor central e o outro é igual ou maior, certo? Então, sempre tem que fazer o rol antes de determinar a mediana. Outra observação importante é se a quantidade de dados, de resultados que a gente tem, é par ou ímpar. Porque, olha só, se a quantidade for ímpar, beleza. Por exemplo, eu tenho 5 dados. O termo central é esse, o terceiro. Vai ficar 2 antes e 2 depois. Agora, se a quantidade de dados é par, por exemplo, 4 dados, a gente não tem um único termo central, a gente tem 2 termos no centro. Então, a gente vai ter que fazer a média aritmética desses 2 termos centrais. Então, se a quantidade for par, a gente tem que fazer a média aritmética dos 2 termos centrais. Ok? É isso. Então, assim, a nossa aula aqui é bem introdutória, né, de estatística, que a gente tá falando das principais medidas de tendência central, né, com foco no ensino médio. Então, a gente tem a média aritmética ponderada, a moda e a mediana, ok? E agora a gente vai fazer alguns exemplos aplicando essas medidas aí de tendência central. Então, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo. Então, digamos que eu tenho, 5 resultados, 5 dados aqui da minha coleta. 8, 5, 7, 4 e 8. Se os números puderem ser decimais, gente, se ficar bem claro que os números são inteiros, tudo bem separar por vírgula, tá? Mas se puder, pode ocasionar alguma dúvida, ponto e vírgula, ok? Aqui são números inteiros. Então, eu tenho esses 5 dados aí, esses 5 valores. Eu quero determinar a moda, média e mediana. Então, vamos lá. Moda. Vamos começar pelo moda. Moda é o valor mais frequente, que mais aparece. Nesse caso, é o número 8. Aparece 2 vezes, ok? Mediana. Para realizar a mediana, para determinar a mediana, a gente vai fazer o rol. Colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Então, 4, 5, 7, 8, 8. Como eu tenho 5 valores, é uma quantidade ímpar, eu tenho o termo central, que no caso é o 7. Olha que o 7 separa 2 termos antes e 2 termos depois. Então, a mediana é 7. Fácil, né? E a média aritmética, a gente vai somar todos esses valores. Vou pegar aqui na ordem crescente, tanto faz, né? Mas só para facilitar um pouquinho. E dividir pela quantidade de valores, que no caso são 5 dados. Certo? Fazendo essa soma e dividindo por 5, a gente vai obter 6,4. Então, aqui um exemplo bem simples, com 5 valores, moda, média e mediana.
Agora vamos para um segundo exemplo, uma tabela de frequência absoluta. Digamos que eu lancei um dado 16 vezes e anotei a quantidade de vezes, né, que virou cada face. Então, eu tenho a face do dado e tenho a frequência absoluta, certo? A frequência absoluta. Ou seja, o que é a frequência absoluta? A quantidade de vezes que cada face apareceu, que cada face, né, o dado virou para aquela face. Então, face do dado comum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Frequência. Digamos que a face número 1 saiu 4 vezes, a face número 2, 3 vezes, a face número 3, 2 vezes, a face número 4, 2 vezes, a face número 5, 3 vezes e a face número 6, 2 vezes. Se a gente somar a frequência absoluta, tem que dar a quantidade de vezes que eu joguei esse dado. 7, 9, 11, 14, 16 vezes. Essa é a quantidade de vezes que eu lancei o dado. Então, vamos lá. Qual que é a moda dessa minha situação? Se a gente olhar a frequência, qual que tem a maior frequência? É o 4 aqui, o 4 é a maior frequência. E esse 4 representa o quê? A face número 1. Quer dizer assim, que a face número 1 foi a que mais saiu. Ela teve uma frequência de 4 vezes, virou a face número 1 4 vezes nesse dado. As outras faces viraram menos, certo? Então, olha só, quando a gente está analisando uma tabela de frequência, a gente olha aqui, quem teve a maior frequência, ó, 4 é a maior delas, só que a resposta é 1. Eu estou analisando a face do dado. A face mais frequente, a face que mais virou foi a face número 1, beleza? Mediana. Olha que agora a gente tem uma quantidade par de valores, então a gente vai ter dois termos centrais. Como que a gente faz para achar esses dois? Vamos pensar aqui em 10 valores. Quando eu tenho 10, quem que são os dois termos centrais? O quinto e o sexto. Basta dividir por 2, você acha o 5 e pega o próximo, sempre. Quando eu pego o quinto e o sexto, ó, ficaram 4 valores antes e 4 valores depois. Então, como aqui são 16, é o oitavo e o nono termo. Então, eu tenho que pegar o oitavo. Deixa eu trocar de caneta. Eu tenho que pegar o oitavo e o nono termo, certo? Quem é o oitavo termo, gente? Vamos lá. Olha só, você tem que pensar o seguinte, que a face número 1 saiu 4 vezes, saiu 1, 1, 1, 1, não em sequência, mas saiu, tô falando já em rol. Olha que já tá em rol, na ordem crescente. A face número 2 saiu 3 vezes, a face número 3 saiu 2 vezes. Pensa se a gente estivesse listando todas as faces que saíram, tá? Eu tenho que pegar o oitavo e o nono termo. Você não vai precisar tirar esses valores da tabela e montar uma lista para ver quem que é o oitavo e o nono termo, igual tem aqui, ó, uma lista de valores. Não, você vai contando aqui, ó, 4 mais 3, 7. Até aqui, gente, são 7 resultados. Mais 2, 8 e 9. Quer dizer que o oitavo e o nono termo estão nessa linha aqui, certo? O oitavo e o nono termo estão nessa linha aqui, ok? Sendo assim, se o oitavo e o nono termo estão nessa linha, qual é a mediana? Olha só, nessa linha a face é 3. Olha que o oitavo e o nono termo pararam na mesma linha, então eu teria que fazer 3 mais 3 e dividir por 2. Como é igual, nem precisaria fazer isso, né? Mas só tô relembrando quando a quantidade é par, tem que fazer a média aritmética. Digamos que o oitavo termo parasse nessa linha e o nono na de baixo. Aí eu tenho que fazer 3 mais 4 e dividir por 2. Entenderam? Então, você vai contando aqui na frequência até chegar nos termos que você precisa. Eu precisava do oitavo e do nono. 4 mais 3, 7. 8, 9. Então, o oitavo e o nono termo estão nessa linha onde a face é 3. E a média aritmética é uma média aritmética ponderada. Olha só, eu não vou somar 1 mais 2 e dividir por 6, não é isso. Eu vou fazer 1 vezes 4, porque saíram 4 vezes a face número 1. 2 vezes 3. 3 vezes 2. 4 vezes 2. 5 vezes 3.
6 vezes 2 e dividir pela soma da frequência, que é 16, que é a quantidade de vezes que eu lancei esse dado. Vai dar aproximadamente 3,2. Pessoal, prestem atenção no seguinte, geralmente, quando é dada uma tabela de frequência, ele já organiza na ordem crescente, tá? Geralmente já vem organizada. Então, sempre observem isso, porque eu só posso contar os termos aqui até chegar no oitavo e no nono se já tiver organizado, né? Feito o rol dos dados. Terceiro exemplo. Então, vou usar aquele exemplo do concurso, só para explicar uma outra forma, né, que a gente precisa aí utilizar a média ponderada. Digamos que eu participei de um concurso e tinham 3 provas, legislação, raciocínio lógico e informática, certo? Então, na prova 1, gente, eu tirei nota 7, na prova 2 eu tirei nota 6 e na prova 3 eu tirei nota 8. Só que as provas têm pesos diferentes, certo? Essa daqui tem peso 1, essa tem peso 2 e essa tem peso 3. Qual foi a minha média final nesse concurso? Olha só, a primeira prova tem peso 1, então eu tenho que fazer 7 vezes 1. Estou fazendo a média. Mas a segunda prova tem peso 2, 6 vezes 2. Mas a terceira prova tem peso 3. Por quanto que eu vou dividir? Eu somo os pesos, tá? Então, eu tenho que dividir por 6. A minha média final vai ser aproximadamente 7,2. Essa ideia de pesos é o seguinte, é como se eu tivesse feito uma prova e tirado 7, tivesse feito 2 provas e tirado 6 em cada uma delas, tivesse feito 3 provas e tivesse tirado 8 em cada uma delas, tá? Essa ideia de peso é muito utilizada em concurso, em algumas escolas também, o primeiro trimestre tem um peso, o segundo tem outro, para o aluno não achar assim já no primeiro e no segundo trimestre que já acabou sendo aprovado, daí o terceiro trimestre tem um peso maior, para ele ter que estudar até o último trimestre, enfim. Ou em caso de concurso, é pela importância da prova, né? Dependendo para que você vai prestar um concurso, às vezes uma prova lá de uma área específica é mais importante que as outras. Eles querem pegar os candidatos que foram melhor naquela área. Então, eles colocam um peso maior naquela prova, ok? E o último exemplo a gente vai fazer de uma tabela de classes, tá? Então, vamos pensar aqui que eu fiz uma pesquisa sobre a altura de algumas pessoas. Para eu não ter que anotar altura por altura individual, fazer uma análise de dados individual, que isso às vezes não seria tão interessante, eu montei classes de valores, olha lá. De 1,65 m até 1,70 m, de 1,70 m até 1,75 m, a gente chama isso de classes. Olha que o tamanho de cada classe, a amplitude é a mesma. Existem alguns métodos, gente, para ver conforme a quantidade de dados que você tem, quantas classes, a amplitude das classes e tudo mais. Mas, muitas vezes, a pessoa ela faz conforme ela acha que representa bem os seus dados, está bem organizado e tudo mais, tá? Não precisa necessariamente usar algum método. Então, aqui tá de 5 em 5 centímetros, tá? E a frequência absoluta. Digamos o seguinte, então, que 6 pessoas se encaixam nessa classe, 6 pessoas nessa outra, 4 e 4. Gente, vamos relembrar uma coisa. O que significa isso daqui, ó? Significa como se fosse um intervalo fechado no 1,65 e aberto no 1,70. Então, aquela pessoa que tem exatamente 1,70 m, eu não vou contar aqui, eu vou contar na linha de baixo. Aquela pessoa que tem 1,75 m, eu vou contar na linha de baixo. E 1,80 m na linha de baixo. Então, isso daqui significa como se fosse intervalo fechado na esquerda e aberto na direita. Se a gente somar a frequência, a gente vai ter um total de 20 pessoas que responderam essa pesquisa. Vamos lá, então? Como que eu calculo a média, a moda e a mediana nessa situação? Galerinha, a gente tem que usar o ponto médio da classe, do intervalo da classe. Então, a gente vai ter que usar o ponto médio entre esses valores aqui. Como que eu acho o ponto médio? Eu somo e divido por 2, ok? Então, eu vou somar essas duas alturas e dividir por 2. O ponto médio vai ser 1,675. Vou somar e vou dividir por 2. O ponto médio vai ser 1,725. Vou somar e vou dividir por 2. O ponto médio vai ser 1,775.
somar e dividir por 2 vai ser 1,825. Observem que do 1,80 para 1,825 aumentou 0,025. E de 1,825 para 1,85 também. Então, esse daqui é exatamente o ponto médio, ok? Então, é com o ponto médio de cada classe que a gente vai trabalhar. Olha só, qual é a moda? Nós temos duas frequências maiores aqui, que é o 6 e 6. Então, é uma situação bimodal. Vai ter moda 1 e moda 2. Qual vai ser? Eu não pego o 6, gente. Eu tenho que olhar na altura. 1,675, 1,725. Qual que é a mediana? Como eu tenho 20 valores, são dois termos centrais. Eu vou ter que pegar o décimo e o 11º. Vamos lá, 6 mais 6 já dá 12, certo? Então, o 10º e o 11º estão nessa linha aqui, nessa classe. Ó, 6, daí vem para a próxima, tem mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o 10º e o 11º estão nessa classe. Então, a mediana teria que somar os dois valores. Quando é igual, gente, não precisa, tá? Quando dá na mesma linha, mas só para reforçar. Vai que um para numa linha e outro na linha de baixo. Você soma e divide por 2. E para fechar, vamos fazer a média aritmética. Então, agora vamos calcular a média. A média, nesse caso, a gente vai pegar os pontos médios e multiplicar pela respectiva frequência. Então, 1,675 vezes 6, mais 1,725 vezes 6, mais 1,775 vezes 4, mais 1,825 vezes 4. Soma tudo isso e divide por 20. A nossa média vai dar 1,74. Com isso, a gente encerra a primeira parte da aula de estatística.